Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação estarmos reunidos esta manhã aqui. Eu quero começar agradecendo muito o Catavento por ceder esse espaço para essa atividade que é do Museu da Língua Portuguesa. Quero agradecer a presença de todos, agradecer muito a presença do Enio, por ter aceito também esse convite, do Marcel, aqui o nosso jovem especialista em tupi, né? E dizer da alegria, né, de estarmos dando início a mais uma viagem do Museu da Língua Portuguesa, a partir deste livro que foi publicado em 2003, A Origem dos Nomes dos Municípios Paulistas, que é uma pesquisa feita pelo Helder Perry Ferreira, que é pesquisador indianista, o jornalista Enio Esquef fez belíssimas ilustrações, não é? Escreveu esse livro, e o Marcel, que é um colaborador do Museu da Língua Portuguesa já de algum tempo, veio aqui também conversar conosco sobre esses nomes dos nossos municípios, muitos deles derivados das nossas línguas originárias, né, das nossas línguas indígenas, né? Quando esse livro foi lançado em 2003, ele é um livro que foi feito pela Fundação CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima, publicado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, a quem também eu quero agradecer por todo o apoio. Quando esse livro foi lançado em 2003, eu era diretor do Departamento de Atividades Regionais da Cultura da Secretaria de Estado da Cultura, departamento esse que cuidava exatamente da interlocução entre os projetos e programas da Secretaria de Estado da Cultura com os municípios do interior, do litoral, da Grande São Paulo, aqui do nosso estado. E eu fiquei apaixonado por essa pesquisa, pelo livro em si, que traz belíssimas ilustrações, não é por estar ao lado do ilustrador, e da importância de divulgarmos esse livro para todo o estado de São Paulo, tendo em vista que eu acho que quando a gente conhece a origem do nome do nosso município, nós estamos nos conhecendo um pouco mais, conhecendo a história do nosso estado. E o nosso estado tem uma característica, são 645 municípios com a nossa capital, aqui São Paulo, e grande parte desses municípios tem os seus nomes que se originam de palavras indígenas, né? Então, não precisamos ir muito longe, né? Itapira, Itacoaquecetuba, né? Itapeva, Itararé, e tantas, Sorocaba também, e tantas outras cidades. Então, desde aquela época, nós acalentávamos um sonho de podermos divulgar mais essa pesquisa, divulgar mais esse trabalho que nos parece tão importante para o nosso conhecimento, para o nosso autoconhecimento. Muitos anos se passaram, o Museu da Língua Portuguesa chegou, e aí percebemos, né, eu e a minha equipe do museu, que era o momento de trabalharmos com esse livro. Convidamos a Arquiprom, nossa parceira em várias exposições do Museu da Língua Portuguesa, para desenvolvermos uma exposição a partir do conteúdo, da pesquisa que esse livro nos apresenta. Foi um desafio. Eu quero agradecer muito aqui o Fernando Arouca, o Marclen também da Arquiprom. Eles conseguiram, sem dúvida nenhuma, dar forma, né, dar materialidade ao conteúdo desse livro, e a exposição vai ser inaugurada, começa a sua viagem em Itápolis, agora no dia 1º de setembro, e depois já vamos para Campos do Jordão, né, em outubro. E esperamos, o meu sonho seria que ela estivesse presente nos 645 municípios do estado de São Paulo, porque, sem dúvida nenhuma, principalmente acho que para os jovens estudantes, é uma chance muito interessante da gente conhecer mais da origem do município, do nome. O livro traz também, além do significado e a origem da palavra que batiza o município, algumas histórias curiosas, às vezes, né?
Então, é uma chance única de viajarmos por todos esses municípios, 645 do nosso estado de São Paulo, que são todos eles municípios muito interessantes, cada um com as suas características próprias, a maioria com palavras originárias das línguas indígenas, mas muitos também com nomes de santos, né? Aliás, o primeiro município do estado de São Paulo e o primeiro município do Brasil é São Vicente, né? E muitos também com nome de personalidades, né? Isso a gente vai perceber lá mais numa região do estado de São Paulo, e que são municípios mais novos, né? Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio. Mas não vou ficar falando muito, não, porque acho que os dois companheiros aqui de mesa têm coisas muito mais interessantes a serem ditas do que eu. Mas vamos começar aqui um pouco com o Enio, contando um pouco do desafio, né? Como é que foi fazer esse livro, trabalhar nesse projeto, e também para você falar as curiosidades que você deve ter achado aí no nome desses 645 municípios do estado de São Paulo. Bem, bom dia, obrigado por estarem aqui. O livro nasceu de uma ideia do Sérgio Seixas. Na época ele era presidente do CEPAM e eu era o assessor de imprensa dele. E ele me chamou e, aliás, houve um momento que ele começou a me pedir uma série de coisas, além do livro. Eu disse: Sérgio, você está me pedindo muitas coisas, mas como você espera que eu faça? Ele disse: eu estou pedindo exatamente por isso, porque você faz. Bom, eu me senti lisonjeado, mas, diante do desafio de escrever esse livro, eu confesso para vocês, não sei se tem algum texto aí explicativo, mas na exposição certamente isso consta. Eu me lembro que eu fiquei muito, não vou dizer entusiasmado, mas curioso para aquele desafio que me estava sendo colocado. Quer dizer, depois de mais de 30 anos de jornalismo, eu achei que realmente os 645 municípios mereciam, talvez, uma gênese, algo que nos desse a ideia do que seriam esses. Eles não são maioria, não constituem maioria nomes indígenas, é um terço. Um terço dos nomes dos municípios de São Paulo são de origem tupi-guarani, e alguém me sugeriu, então, o nome do Helder, que foi o companheiro com o qual nós fizemos esse livro. Mas a minha ideia, no começo, era que aquilo iria durar alguns meses. 4 anos depois, eu entreguei para o Sérgio, trabalhando muito, porque nós tivemos um trabalho suplementar de obrigar os prefeitos a mandarem a versão que eles tinham do município. Por quê? Evidentemente, nós tínhamos que respeitar a opinião, respeitar o que a prefeitura e os moradores achavam no município. Aí vieram coisas muito interessantes, algumas muito certas, muito corretas, se mostraram certas, mas outras, alguém sugeriu que tuba seria um instrumento, e não o tubá, né? É tubá? Como é? Tuba. Tuba, que é meio difícil de pronunciar, que é quantidade, que é muito, é um ajuntamento. Então, as coisas, quer dizer, marcharam de uma forma, em alguns momentos, bastante difícil, mas nós tínhamos, por sugestão minha, 2 assessores índios, 2 falantes da língua tupi. Uma outra observação que eu queria fazer aqui para vocês, né, da importância de nós pesquisarmos a origem, o significado do nome dos municípios do estado de São Paulo,
já que às vezes nós não nos damos conta, mas são os municípios mais antigos do Brasil, né? Como a gente falou aqui, São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil, onde efetivamente ou oficialmente começou a nossa colonização. Agora, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, lá Cananéia, Iguape, né? Lá no litoral sul do estado de São Paulo. Mas eu queria aqui que você, Marcel, fizesse aqui algum comentário que você poderia falar. Eu tenho percebido muito, e estávamos conversando aqui antes, às vezes questões geográficas, né, da região onde está localizado o município acabam dando nome à própria cidade. E a gente vê aí a importância em várias cidades do estado de São Paulo que têm seus nomes originários de palavras indígenas, né? Que tem aí a pedra como ponto de localização, né? Itapira, Itapeva, Itapetininga, né? E aí, quando a gente pega municípios mais novos também, que já tem o seu nome em português, mas também está a pedra presente, Torre de Pedra, né? Que fica aqui na região de Sorocaba. Essa questão da presença, né, do Ita em vários nomes, que importância tem também para as populações indígenas, né, de localização, a questão das pedras, dos rios? Tem alguma lógica nisso, de você encontrar tantos nomes de municípios que tem lá uma pedrinha no começo? Então, eu acho que a pedra, ela pode muitas vezes servir como um ponto de referência. Acho que isso que você falou sobre a localização, por exemplo, nos rios, né? A gente vê até hoje na Amazônia, onde ainda se utiliza muito, né, os rios para transporte, né, são as estradas, né, da Amazônia. As pedras ajudam muito na identificação, né, do caminho. Então, eu creio que isso realmente é um pensamento, assim, estou pensando mais agora nisso, para falar a verdade, mas eu acho que é realmente muito importante na localização, né, como ponto de referência, né, as pedras, as formações de pedra. Então, de fato, a gente é um dos morfemas tupis que mais ocorrem aqui no estado de São Paulo, é Itá, né, pedra. Não, e em outros estados também, né? Então a gente vai ter Itatiba, Itatinga, Itaporanga, muitos topônimos aí formados a partir desse morfema. Recentemente tem algumas outras pesquisas que também a gente está vendo que alguns vocabulários que a gente não sabia muito bem de onde eles foram compilados, né? Já que os textos antigos dizem simplesmente língua geral, né? Mas não especifica se foi compilado em São Paulo ou, por exemplo, na Amazônia. Mas a gente tem se chegado a conclusões, algumas pessoas, de mais uns 2 vocabulários, aí, pequenos vocabulários, pequenos dicionários, não chegam a ser dicionários, são vocabulários, né? Eles também parece que foram compilados também com base na língua geral paulista. Mas, de qualquer forma, são pouquíssimos documentos. A língua geral ela é proibida depois, em 1757, pelo Marquês de Pombal, né? Na Amazônia, isso não tem muito efeito prático, a não ser a mudança do nome de muitas cidades, por exemplo, de muitos municípios, muitos topônimos, né? Topônimos são nomes geográficos, né? Seja o nome de um rio, de uma montanha, de uma cidade. Alguns foram trocados para o português. Mas a língua continuou sendo falada e se expandindo na Amazônia. Aqui, já na região sul, ela teve um efeito maior, não só a proibição, mas outros fatores. A descoberta do ouro, por exemplo, né? Foram os paulistas, né, que descobriram ouro, né, em Goiás, em Minas Gerais. Essa região que era tudo, na verdade, chamada de Paulistânia naquela época, né? Essa região ocupada pelos paulistas, né? E isso atraiu também a vinda de muitos europeus. Então, aí você já tem uma migração de uma vinda, né, de muitas pessoas monolíngues em português para a região, né? Isso já foi também um golpe forte na utilização da língua geral, além da proibição. Com o tempo, então, muitos topônimos tupis, né, eles foram sendo substituídos por topônimos portugueses, né? Alguns nomes de povoamentos que eram tupis. Então, a gente vai ver, na verdade, já oficialmente,
esses nomes, né, tupi, esses topônimos, quando eles eram oficializados, normalmente, não sempre, mas normalmente eles já levavam também algum termo português, né, de Santos, por exemplo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né, era um planalto chamado de Piratininga, que significa peixe seco. Né? Pirá é peixe, Piratininga, peixe seco. Então, aqui a gente teve, por exemplo, São Paulo de Piratininga. Né? Havia, por exemplo, Itapetininga, Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, né, o nome oficial. Então, não sempre, mas geralmente, os nomes oficiais, já desde o século XVI, XVII, já continham também nomes de deuses ou de alguma coisa referente à Igreja Católica. Itapetininga, também vocês veem de novo tininga, né? Seco também. Itapeva é pedra chata, laje, pedra chata. Certas composições de substantivos com adjetivos no tupi, há uma queda de uma sílaba ato, né? Então, Itapetininga será Itapeva, tininga, né? Fica no tupi Itapetininga, né? Ou seja, laje seca, né? Vocês veem, por exemplo, São José de Pindamonhangaba, né? Pindá, anzol. Pindamonhangaba, lugar de se fazer anzóis, né? Pindamonhangaba. São Francisco das Chagas de Taubaté. Então, vocês veem sempre esse Taubaté, também um nome um pouco controverso, provavelmente vem de Itaubaté, pedra alta, Itaubaté. Mas existem muitos nomes que nós vamos ser controvérsios, assim, porque o tupi antigo já sofre alterações nesse processo de virar uma língua geral. A língua geral paulista não é tão bem conhecida. Então, nós temos que recorrer aos conhecimentos, basicamente, do tupi antigo. Quando essas palavras passam para o português, muitas vezes alguns fonemas se alteram. Existem fonemas no tupi que não existem no português, como U. U é uma vogal, né, uma vogal média, que não existe no português. Então, muitas vezes vai virar ou I ou U no português, né? Às vezes Z também. O B do tupi é vá, avá, né? Que no norte é mais grafado com B, aqui no sul também muitas vezes com V. E ele vai se tornar realmente ou B ou V no português, né? Às vezes também P, outras, mas normalmente vai virar B ou V. Então, fora outras supressões de vogais e de sílabas, né, que tornam às vezes um pouco realmente difícil da gente identificar com precisão, né, com certeza algum nome, né? Alguns, por exemplo, atribuem a Taubaté a origem de Taubaté, que seria aldeia alta, né? Tava é aldeia, né? Vocês veem, entrou para o português como Taba, né? Vocês veem Santo Antônio de Caraguatatuba, né? Esse tuba acabou, a gente pode chamar de um sufixo quase no português, né? Mas é uma palavra do tupi que significa ajuntamento, né? Na verdade, no tupi antigo é tuba. No português vai ficar como tuba ou como tiba. Às vezes vai aparecer também como nduva ou indiva, né? Nduba, porque o T do tupi, quando ele vem após um fonema nasal, ele se nasaliza em ND, né? Então, vocês têm, por exemplo, catanduva, né? Seria ka'atanduba, né? Ka'a é mata, né? Mata. Pode ser também, tem mais de um sentido, folha, mato, ou então mata, floresta, né? Atan é duro. Ka'atan seria mata dura, literalmente. Assim, é um nome que davam para o cerrado, né? E Ka'atanduba, então, ajuntamento de mata dura, né? Assim, uma tradução bem literal, né? Vocês veem Vila Nova da Exaltação de Santa Cruz do Salvador de Ubatuba. Um nome antigo que tinha Ubatuba, né? Então, muitas vezes já havia assim um acréscimo, né, nesses topônimos indígenas, pelo menos no nome oficial. Lógico que ninguém utilizava esse nome, né, dessa forma. Eu vou para Vila Nova da Exaltação da Santa Cruz do Salvador de Ubatuba, né? Mas era o nome, nesses nomeações oficiais já se utilizavam de acréscimos portugueses. Com o tempo, alguns foram realmente ocorreram algumas substituições. Então, Piratininga, que era o nome aqui do Planalto, depois cidade de São Paulo de Piratininga, ficou simplesmente São Paulo, né? A cidade de Araritaguaba, né? Era uma cidade muito importante aqui no estado de São Paulo, que era de onde saíam os monções, que eram as bandeiras que iam pelo rio Tietê, né? Eram bandeiras que iam pelo rio Tietê até a região do Mato Grosso,
onde se encontraram ouro, por exemplo, em Cuiabá, né? Cuiabá, Goiás. Eram viagens que duravam meses, né? E elas saíam desse local. Por quê? Porque ela fica já acima de Itu, né? Itu, em Tupi, Itu é cachoeira, né? Lá vocês têm até uma tradução nesse lugar, né? Porque vocês têm Itu em uma margem e no outro lado Salto, né? Ou seja, Salto é uma tradução, na verdade, de Itu, né? Porque ali é a região de uma cachoeira. Era a cachoeira mais alta do Rio Tietê. Em documentos mais antigos aparece, inclusive, como Ituguaçu, né? Cachoeira grande. E então, até aquele trecho, o Rio Tietê era muito pouco navegável, era difícil de se navegar, né? Porque você chegava ali, você ia ter que varar, e mesmo de lá para cá também tem muitas outras cachoeiras. Acima de Itu, o Rio Tietê continua tendo bastantes cachoeiras. Era um rio de difícil navegação, não era fácil a navegação nele. Eles tinham que varar, muitas vezes, o rio, né? Tirar a canoa do rio, ir para um caminho de terra e voltar para o rio. Era uma navegação muito complicada. Mas era mais fácil para os paulistas saírem de um local que ficasse após Itu, porque essa cachoeira era muito alta e era muito, muito perigoso. Então, eles saíam de Araritaguaba. Araritaguaba significa lugar onde as araras comem a pedra. Arara, né? Itá, vem de novo pedra, guaba. Né? U é o verbo comer. Esse uaba, esse sufixo aba, tem várias significações no tupi antigo, né? Mas aí, em topônimos, geralmente, ele tem essa significação de lugar. Então, Araritaguaba, lugar onde as araras comem a pedra, que era um salitre, né? A rocha de salitre que esses pássaros às vezes comem. E Araritaguaba virou, hoje em dia, Porto Feliz, né? Teve o nome trocado para Porto Feliz. Então, na Amazônia, isso aconteceu muito também, né? Vocês, principalmente depois da proibição do Marquês de Pombal, reestruturação toda que ele fez no Diretório dos Índios, muitas cidades da Amazônia, vocês vão ver que tem nomes portugueses, nomes de cidades portugueses, né? Vocês vão ver Santarém, Óbidos, Alter do Chão, que é um distrito de Santarém, Barcelos. Então, esses eram, na verdade, nomes topônimos indígenas, né, que foram trocados, substituídos por nomes portugueses. Você vê, Óbidos era Pau-X, né, Barcelos se chamava Mariuá. Então, são muitos nomes aí que foram trocados. Alguns assim, parece que houve uma tentativa de troca, mas eles não vingou, digamos assim. Eles voltaram às nomeações mais antigas, né, como Itacoatiara, foi chamada de Serpa, né, mas voltou a esse nome de Itacoatiara. Parintins foi chamado de Vila Nova da Rainha. Então, houve esse fenômeno. Marcelo, eu queria aqui destacar uma coisa que você falou que é super interessante, né? Quando, então, há essa proibição do idioma geral pelo Marquês de Pombal, que já fazia parte de uma estratégia de criar uma identidade, né, na colônia. Ele já estava preocupado com a questão da independência. Então, para o bem ou para o mal, ele proíbe, né, a língua geral e institui o ensino obrigatório do português, né, que era até então falado por menos de 20% da população, né? Mas interessante, quando você falou aí em Taubaté, de várias cidades, que dá até a impressão que foram criados esses nomes, né? Pensados esses nomes de santos, de santas, aumentando para esconder um pouco o nome do idioma geral. Mas é muito bacana que a gente vê que hoje, né, no século XXI, o nome que a gente usa é do idioma geral, né? Quer dizer, que foi aquele que ficou muito presente, né? Bom, mas vamos continuar. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, e vamos usar o microfone, porque isso está sendo gravado, vai ser usado na exposição também como material educativo. A Marina, que é a coordenadora do nosso educativo, vai nos auxiliar nessa tarefa. Olá, bom dia. Meu nome é Vera Lúcia Dias, sou guia de turismo na cidade de São Paulo. Não sei se ele terminou a exposição da língua tupi, estava tão interessante. Não termina nunca, não, né? termina Mas é nunca. que nós temos os nossos horários. O que ajuda bastante as cartas de Anchieta, o Mário de Andrade com as suas viagens, né? Teodoro Sampaio. Mas a minha dúvida é o seguinte: os municípios todos, vocês fizeram a pesquisa, esse livro a gente tem acesso, não tem? Esse livro teve uma tiragem de 2.000 exemplares, dos quais 646 foram
doados às respectivas prefeituras. Então, a minha pergunta é a seguinte: quando eu vou em feira de turismo, eu vejo lá o stand, por exemplo, de Araraquara. Aí ele vai dizer lá que a Morada do Sol. Araraquara não é isso, né? Na língua tupi. Então, a gente pergunta assim, você coloca na sua página na internet, ou você coloca na sua folheto de turismo o nome correto, né? Já que existe essa pesquisa, porque uma pessoa que vem lá de Portugal não vai saber o que é Botucatu. Então, a gente precisa dessa explicação, acho válido, sempre importantíssimo, né? Se já foi feita a pesquisa, se eles estão seguindo essa orientação. Obrigada. Eu perguntaria, eu estenderia essa pergunta ao pessoal, eu acho que tem gente aqui da imprensa oficial, se isso está no Google, se esse livro está no Google. Eu queria agora, vou passar a palavra, então, 5 minutinhos para cada um de vocês, para a gente encerrar. Então, gostaria que o Enio fizesse uso da palavra. 5 minutos, serei rígido, depois passamos para o Marcelo. Eu acho que eu não vou gastar os 5 minutos para fazer. Eu apenas quero dizer que um livro desses me deu muito prazer de escrevê-lo, de desenhá-lo, principalmente, porque eu fiz várias aquarelas, fiz vários desenhos aqui e tive a oportunidade também de viajar para algumas cidades do interior. O ideal seria, talvez, que eu fosse a todas as cidades, 640, mas eu ainda estaria escrevendo o livro. O livro não estaria pronto ainda. Então, eu acho que outra coisa que deveria ter seria uma referência. Primeiro, população. Segundo, a distância destes municípios da capital, para a gente ter uma ideia, e a localização geográfica. É isso. Ou seja, é um livro, como tudo na vida, é um livro em processo, não terminou. Bom, vou agradecer também a presença, né, de todo mundo. E só para também concluir, existem também topônimos tupis sobretudo depois da República, né, no Brasil, houve também um processo de retorno assim, ao tupi, né? Então, existem nomes, porque, se não falar isso, pode parecer que todos os topônimos tupis são muito antigos, mas existem nomes também que foram criados posteriormente mesmo, no final do século XIX, começo do século XX. Então, tem toda essa... não é fácil assim, você chegar a uma conclusão assim, de um topônimo, né? Não dá também para a gente falar, porque tem um registro antigo, então é aquilo. É complicado. Você tem que, às vezes, confrontar muitas... Precisa de na verdade, assim, não só um conhecimento linguístico, como um conhecimento da região, um conhecimento histórico, né? Acho que é uma questão assim interdisciplinar, assim, você estudar a toponímia, né? Mas, bom, acho que basicamente é isso. E obrigado por todos, pelo convite também de participar e pelo comparecimento. Eu que quero agradecer muito aqui a presença de vocês, a presença do público também, agradecer mais uma vez ao Catavento, né, esse museu tão querido de todos nós que nos cedeu esse espaço para esse encontro, agradecer muito a Arquiprom, empresa que é parceira do Museu da Língua Portuguesa muitos anos e que está organizando essa exposição, o Marclen, o Fernando, que estão aqui presentes, né? E eu acho que essa discussão toda é muito interessante, né? Ao longo dessas 2 horas aqui de discussão, a gente chega mais uma vez à conclusão de que as línguas, né, são dinâmicas, elas estão sempre em transformação, elas estão sempre mudando, e que as línguas também não obedecem muito aos decretos, às normas, à burocracia, à legislação, né? Quem vai fazendo a língua somos nós mesmos que a usamos, então, às vezes, damos outro significado, né, para uma coisa que, na origem, significaria outra coisa. Por isso que faz, sem dúvida nenhuma, o trabalho de vocês, pesquisadores, um trabalho super difícil, mas que eu imagino seja um trabalho apaixonante, né?
E lembrando, né, português, língua, não é ciência exata, né? Então, a gente sempre, às vezes, vai discordar, um acha que é mais por aqui, outro acha que é mais por ali, por isso que é extremamente apaixonante. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, essa pesquisa, que eu quero dar o parabéns para os idealizadores, né, o seu trabalho também, né, de resgate das nossas línguas originárias, e essa exposição é uma oportunidade da gente refletir sobre a nossa história, conhecermos um pouco mais de nós mesmos e, principalmente, é uma exposição onde a gente vai aprender e, como sempre, no Museu da Língua Portuguesa, vamos nos divertir muito, né? Porque as histórias são muitas e são muito interessantes. Fico aqui, então, o meu agradecimento para os participantes da mesa, para o Catavento e para a Arquiprom também, nossa parceira. Obrigado.